Gostaria de estar compartilhando mais uma palavra. Vou estar dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, eu entro na Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, e te peço direcionamento para poder transmitir a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra de hoje, ela me fez refletir em relação à situação em que nós vivemos, né? Ao estado em que nós vivemos. Eu tive fazendo uma reflexão aqui no versículo 20 de Marcos e gostaria de poder estar compartilhando, né? Para poder expor aqui um pouco daquilo que Deus me passou através de experiências assim em que eu vivi sobre a minha vida. Marcos 7, capítulo 20 ao 23. E continuou: o que sai do homem é o que torna o impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e o tornam impuro. Por que eu tive pensando em relação a essa palavra, né? Quando eu chego perto de uma pessoa, Deus me mostra, né? Qual é o espírito que habita na pessoa. Então, assim, quando você tem uma intimidade, né, com o Senhor, você passa o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então você consegue perceber os espíritos, né, que se manifestam através de ações negativas, através de atitudes que provêm do reino espiritual maligno. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu não sei, né, qual é a situação, né, que você tem passado, mas assim, são situações em que eu já pude viver na minha vida, né? São experiências em que eu já tive sobre a minha vida. Então eu consigo poder falar. Talvez aí o inimigo coloca coisas na sua mente e você tenha acolhido, né? Talvez você olhe para uma situação e imagine que seja uma coisa, né? E assim, a palavra de Deus, ela nos exorta a levar os nossos pensamentos negativos cativos. O que seria cativo? É assim, vamos supor, eu vou fazer um comentário em relação a um vídeo que eu fiz. Eu coloquei perder o Playboy, mas esse perder o Playboy, ele tem vários significados. Assim, o inimigo, ele vai te levar a pensar coisas torpes em relação a isso. E Deus vai te dar uma inocência, né? Que você vai olhar, né? Talvez você não imagine nada, ou talvez você imagine algo bom. O que eu tenho acolhido na minha mente? Qual é a posição, né, de um bom servo do Senhor? Qual é a posição que um bom servo do Senhor deve tomar diante desse tipo de atitude? Assim, é algo difícil? É difícil, mas assim, Deus nos exorta. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos o livre-árbitro de fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm. Talvez você tenha aí, né, o desejo de conquistar algo e tem pessoas que têm tentado travar, né, os teus sonhos. Travar, né, aquilo que Deus tem preparado para você. Mas assim, eu venho aqui neste momento, né, creio que através das coisas de Deus, porque quando eu decidi expor o reino de Deus, eu fui contra a minha vontade também. Eu tive que renunciar coisas na minha vida. Coisas assim que talvez eu estivesse me apegado. Eu não sei qual é a situação, né, que você tem estado. Talvez você tenha sido prisioneiro de espíritos de pornografia, sexualismo. Deus quer nos chamar a atenção neste momento. A nossa mente está revestida das coisas do Senhor ou ainda estamos ligados às coisas malignas? É tempo de mudança, é tempo de renovar o nosso pensamento. Gostaria de estar lendo aqui, essa palavra aqui já foi ministrada por mim mesma, mas
Deus, ele nos renova a palavra dele a cada dia. Aqui, a palavra do Senhor ela é bem clara, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Talvez você tenha olhado para uma pessoa, né? A pessoa tem te transmitido inocência, né? A inocência do Senhor. E você tem imaginado coisas que são contrárias às coisas do Senhor. Vamos renovar os nossos pensamentos, né? Vamos brindar os nossos olhos. Talvez você olhe, né, para alguém de maneira diferente, com pensamento segundo intenções malignas. E Deus quer nos exortar em relação a isso, para que nós sejamos prósperos em relação às coisas dele. Talvez você aí, né, queira conquistar algo para a tua vida e o inimigo tem te travado nessa área. Mulher, né, até eu às vezes, eu me pego dando umas gargalhadas assim, fora do normal, fora da palavra, porque nós devemos ser princesas do Senhor. Qual é o tipo de espírito que tem habitado dentro de nós? Aquele que se expande em reverência a quem? Em obediência a quem? Aos espíritos malignos? Talvez você, né, deseja aí adquirir a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor está escancarada nos teus olhos, mas você está tão cegado, né, pelos teus desejos carnais que você não consegue enxergar. Você tem tentado lutar, né, contra a vontade de Deus sobre a tua vida, e talvez seja algo que o seu coração deseje. É tempo de renovar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos ele tem poder sobre as nossas vidas. Imagine que situação, né? Você tá andando na rua, a pessoa fica olhando para você com segundas intenções. Deus quer trabalhar isso no nosso Brasil, no nosso mundo, para que nós tenhamos um pouquinho mais de reverência ao Senhor, de temor ao Senhor, porque as coisas de Deus não é brincadeira, as coisas de Deus são sérias. Imagine só, né? Você vai na casa de um parente aí, não sei, que é casado, e você olha de forma diferente para a mulher do seu próximo. Ou às vezes a mulher até é solteira e você é casado, você não respeita, né, o seu relacionamento. Deus quer nos chamar a atenção para que nós sejamos reverentes à palavra do Senhor. Quando eu digo reverência, eu não quero trazer peso para a vida de ninguém, mas eu quero trazer um coração quebrantado perante as coisas de Deus. Um coração que tem arrependimento, né, das coisas. Eu me arrependo, Senhor, das coisas erradas que eu fiz. E me coloco à prontidão as tuas coisas, as tuas obras. É tempo de renovar a nossa mente, né? Porque a nossa mente é o nosso campo de batalha. Que tipo de pessoa nós temos sido? Aquelas que só têm pensamentos malignos, que favorecem o reino maligno? Ou nós temos nos colocado prontos, né, como bons soldados, a fazer a vontade do Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos levar os maus pensamentos cativos. O que seria esse cativo? Descartar, eu descarto. Talvez você queira, né, um sucesso para a tua vida, mas você só tem pensado coisas erradas. Ou talvez o inimigo tenha te bloqueado em uma área, né, que te impeça de progredir. Deus quer trabalhar isso no nosso coração. Talvez você deseje algo, né, que esteja à frente dos seus olhos e você não consegue enxergar. É tempo de, né, despertarmos. É que nem aquela passagem das virgens que o noivo chega e quem tá pronto, tá pronto, tá? Quem não tá, e aí? Você tá dormindo ainda? Vamos acordar. Nós precisamos acordar, despertar para as coisas do Senhor. Para que não chegue lá mais para frente e tá tarde, perdi a oportunidade que eu tive. Deus quer mudar nosso coração, Deus quer trazer um coração reverente às coisas dele. Tem pessoas que brincam, né, que levam na brincadeira. Ah, mas por que não sei o que, reverência?
Coisa séria, as coisas são sérias, não são brincadeiras. A gente olha para a pessoa, a gente sabe quando a pessoa está brincando e quando a pessoa está falando sério. Imagine, né, você zombar das coisas de Deus, levar na brincadeira. Nós precisamos tomar cuidado, nos alertar, fazer uma lavagem, né, cerebral em nós mesmos. Que tipo de pensamento que eu tenho pensado? O que eu tenho pensado? Eu tenho pensado em imoralidade sexual? Eu tenho pensado em roubar o meu próximo? Eu tenho pensado em homicídio? Eu tenho pensado em adulterar, né? Quais são as cobiças, as maldades que têm se manifestado no nosso coração? A arrogância? Aqui no versículo 23 diz: todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nós precisamos renovar na nossa mente, para que nós possamos pensar aquilo que é firme, aquilo que é direcionável ao reino espiritual do Senhor. Qual é o tipo de espírito que tem habitado em nós? Esses espíritos malignos aqui? Ou o espírito do Senhor? Vamos fazer uma reflexão em relação aos nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que nós temos acolhido para nós? Negativos? Ah, mas porque a fulana fez um gesto que para mim foi obsceno. Descarte esses pensamentos. Imagine você olhar para a pessoa, né, e a pessoa olhar para você de forma diferente. Imaginar que você é uma pessoa vulgar. Tome cuidado com seus pensamentos. Tome muito cuidado. O inimigo, ele está à espreita, louco para, né, achar uma brechinha para nos acusar. Nós temos dado ouvido para quem? Para as coisas que nós ouvimos? Para as coisas que nós estamos vendo? Porque talvez você veja algo e não seja o que você imaginou. Qual é o direcionamento que você tem buscado? O favorável ou aquele que não te favorece nada? Deus quer pessoas restauradas, pessoas voltadas, reverentes ao Senhor. Eu preciso ser reverente, porque eu ainda tenho erros, eu ainda tenho falhas. Mas eu sei que o aperfeiçoamento do Senhor, ele vem dia após dia. Hoje eu errei, hoje eu falei, mas amanhã é outro dia. Amanhã pode ser diferente. Amanhã dá para mudar. Mas para isso eu preciso ser reverente. Porque não adianta eu, né, errei hoje, eu errei hoje, eu não vou mais, né, não vou tentar mais, porque para mim acabou. Eu errei ontem, errei antes de ontem, eu não vou acertar mais. Talvez você tenha buscado sucesso na sua área financeira, mas você já está cansado, né? Você está cansado. Você já tentou várias e várias e várias vezes e não conseguiu. Você desanimou? Qual é o tipo de servo que você tem sido? Aquele encorajado às coisas de Deus? Ou aquele que se esmurece por tudo? Que nem hoje, sexta-feira. Hoje é dia de eu fazer a minha faxina aqui. Se eu não fazer essa semana... Hoje, amanhã eu vou desistir de fazer? Eu vou deixar a casa suja? Se eu sei que eu tenho a obrigação de estar limpando a casa uma vez por semana? Toda semana? Pelo menos uma vez na semana? É tempo de sermos reverentes. Quem que gosta de ficar numa casa suja? Eu não gosto. Se eu ficar num lugar que pra mim não tá bom, eu saio. Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Para que nós deixamos a preguiça de lado. Como é que eu quero emagrecer sentada aqui na cadeira, aqui debruçada, aqui na mesa, mexendo no meu celular? Se eu não dou um passo, né, de atitude para resolver o meu problema? É fácil criticar outra pessoa, né, talvez pelas conquistas. Mas e o preço que a pessoa pagou? Será que eu tô sentada esperando as coisas vir para mim? Eu tô precisando de uma chapinha de cabelo. Tô precisando de um secador. Quem que vai me dar?
Alguém vai chegar aqui e vai falar, ó, tá aqui sua chapinha, tá aqui seu secador. Pra pessoa chegar e fazer isso aí tem que ser uma pessoa muito boa, né? Tem que ser uma pessoa muito boa, porque não é qualquer um que faz isso, não. Deus quer trabalhar na nossa vida. Para que nós possamos ser reverentes a Ele, somente a Ele. Não é a mim, não é a ninguém, é a Ele. É Ele que nós devemos ser reverentes. Imagine você, né, trabalhar 6 anos e de repente você perder tudo. Talvez tem pessoas que vão olhar para mim e falar, mas você perdeu tudo porque você quis. Você deu as coisas para as pessoas porque você quis. E se eu falar que em cada objeto ali Deus trabalhou na minha vida? Foi porque eu quis também? Ou foi porque Deus teve que trabalhar em mim? Nós precisamos ficar atentos, né, nos autos julgamentos também. Porque às vezes nós olhamos para algo, né, a nossa mente é eficaz. Você tem 2 opções, ou você pensa certo ou você pensa errado. O que eu vou pensar? Eu vou pensar no certo. Eu, Luciana, eu quero pensar no certo. Todas as coisas certas para mim. Mesmo que eu me depare, né, com coisas negativas, é o certo. Imagine você chegar na casa de alguém, né, você ficar chamando a pessoa e se deparar com baita de um cachorro, o cachorro pegar e te derrubar. O que você vai fazer? Você não vai voltar nunca mais lá na casa da pessoa? Eu, como Luciana, volto. Volto porque eu sou reverente às coisas de Deus. Eu não temo as coisas do mundo, porque minha vida está ligada a Deus. É a Deus que eu tenho que respeitar. É a Deus que eu tenho que buscar. Luciana, você precisa ajudar tal pessoa. Mas assim, eu preciso selecionar o que provém de Deus e o que não provém também. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele faz ciladas para nós. Nós devemos estar atentos também, bem atentos. Porque aquilo que eu disse, talvez nossos olhos tenham visto coisa, né? Imaginado que, pô, eu não vou para esse caminho não, né? Porque vou passar vergonha, né? Não é esse caminho que Deus tem para mim, não. Toma cuidado. Ou talvez até seja, né, uma armadilha aí. Por isso nós devemos buscar direcionamento do Senhor. Senhor, me direciona. Qual é o caminho que está favorável às tuas coisas? Qual é o caminho que me direciona às tuas coisas? Que tipo de pensamento eu tenho colocado na minha mente? Eu, Luciana, eu como Luciana, eu não dou ouvido pelas coisas que eu ouço. Não dou ouvido. Alguém chegou em mim e falou da fulana, ó, fulana tá ficando com cicrano. Eu simplesmente não falo nada, eu fico quieta. Falou, isso aí é problema dela. Cada um tem a sua vida, cada um vai viver a sua vida de acordo com aquilo que quer. Aquilo, né, como diz a palavra, nós temos o livre árbitro de escolher o que a gente quer. Nós que decidimos a nossa vida. Nós que tomamos posição sobre a nossa vida. Você quer aperfeiçoamento para a tua vida? Não vai ser fácil. Né? Nós, mulheres, eu quero aperfeiçoamento para minha vida? Quero. Mas eu sei que eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Hoje é dia de faxina, eu tenho que fazer. 12:00, hora de almoço, eu tenho que fazer meu almoço. 5 horas da tarde é hora da janta, eu tenho que fazer minha janta. Talvez atrase um pouquinho, né? Mas eu fiz. Eu cumpri com a minha obrigação. Nós temos cumprido com a nossa obrigação como servos do Senhor? Como reverentes à palavra do Senhor? Imagine, né, você ser desprezado por alguém. Você não vai olhar mais na cara da pessoa? Na face da pessoa? Não vou olhar mais para você, não me cumprimentou. Deus quer reverência para nós. Não é porque não te cumprimentou hoje que amanhã não vai te cumprimentar. Talvez a pessoa tenha problemas também. Talvez a pessoa, né, tem os motivos dela. Mas o que o nosso pensamento está pensando? Eu não vou na casa da fulana porque a fulana não gosta de mim. A fulana talvez até já te convidou várias vezes, né, para se apresentar diante da casa dela e você não vai. Talvez por maus pensamentos. Talvez você olhe aí, né, para alguém, você não olha para a pessoa, você olha nas partes íntimas da pessoa. Olha o espírito aí de sexualismo, imoralidade.
O inimigo quer forjar caráter. Qual é o seu caráter diante de Deus? Você é aquilo que Deus diz que você é ou você é aquilo que o inimigo te estipula ali na tua mente? Porque quando nós decidimos levar os nossos pensamentos cativos, o inimigo ele tenta. Ele te dá ali a oportunidade, né, de fazer aquilo que não é favorável ao reino de Deus. E qual é o caminho que você tem seguido? Aquele que te convém? Eu não vou olhar diferente porque não me convém. Não me convém, não traz benefício para mim. Não traz. Eu não vou zombar porque não traz benefício para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. É tempo de renovar os nossos pensamentos. Qual é o pensamento que você tem tido para a tua vida? De derrota? De humilhação? Né? Que você não é ninguém, que você não é nada? Talvez você esteja aí diante de uma situação que você olha e imagine. Tá tudo acabado, né, na minha vida. Não vou lutar mais, porque não tem condições. Eu não vou mais para esse lado, porque esse lado aqui tá perdendo. Mas em quem você tem confiado? No Senhor? Ou você só tem confiado naquele que favorece? Tá favorecendo ali, é ali que eu vou. Eu tô vendo que ali as coisas tá boas, então eu vou para aquele lado ali. Que tipo de servo nós temos sido? Aquele que teme a Deus? Ou que teme as coisas do mundo? Imagine, né, você ficar aí prisioneiro, né, num relacionamento que talvez não seja favorável a Deus, e você pensar você estipular em um espírito de arrogância, né? Eu sou melhor do que a fulana ali que tá solteira porque eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Quem somos nós para humilhar alguém? Quem somos nós para maltratar alguém? Deus quer renovar o nosso pensamento em relação às pessoas, em relação a nós, né, em primeiro lugar. Porque a nossa paz depende do quê? Dos nossos pensamentos. Do nosso pensamento. É isso que eu queria trazer, eu espero que ajude, né, que dá uma modificada, né, nas nossas atitudes, porque eu também tenho falhas, também tenho erros, que modifique em primeiro lugar as minhas atitudes, né, porque quando eu venho falar, é uma maneira de eu estar podendo entender também aquilo que Deus quer trabalhar na minha vida. Vou estar encerrando com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, eu encerro essa palavra no nome de Jesus e espero que seja conforme a sua vontade, conforme o teu querer, no nome de Jesus. Amém.